Minuras recebe hoje um escritor e uma escritora do Rio de Janeiro. O primeiro aborda um tema polêmico e atual, a redução da idade penal de 18 para 16 anos. A outra escreve teatro e sobre o teatro. Mestre, doutor e pós-doutor em Direito, o professor e desembargador Paulo Rangel é um dos entrevistados. Antes, eu recebo a pesquisadora e crítica teatral Daniele Ávila Small. Idealizadora e editora da revista eletrônica Questão de Crítica, Daniele é bacharel em Teoria do Teatro, mestre em História Social da Cultura e faz doutorado em Artes Cênicas. Daniele, obrigado por ter vindo até Brasília participar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Você se lembra dos primeiros livros que leu? Lembro especialmente de ter começado a desenvolver uma relação com a leitura lendo teatro. Eu lembro que quando eu era criança eu ganhei de presente os livros das peças da Maria Clara Machado e meu primeiro contato com o teatro foi lendo teatro, o que é bastante improvável, na verdade, né? A gente nunca pensa que isso pode acontecer dessa maneira. E então a minha relação com a leitura começou com a leitura de dramaturgia. Depois, não me lembro muito bem o que eu comecei a ler, mas lia muito o que tinha em casa, né? Os livros que minha mãe lia, que as minhas irmãs mais velhas liam. E aí depois, quando eu comecei a estudar teatro mais seriamente, comecei a fazer teatro, aí comecei a conhecer coisas que me interessavam especificamente, né? Li muita dramaturgia e comecei a ler mais literatura também. O teatro sempre fez parte, então, da sua vida? Sempre fez parte. Eu não fui muito ao teatro quando eu era criança, mas logo cedo também, quando eu comecei a sair sozinha, sempre escolhi ir ao teatro. E depois dessa relação já estabelecida com o teatro, a literatura mudou? Suas leituras mudaram? Mudaram sim. Eu lembro que eu comecei, também não sei dizer especificamente porquê, a ler muita literatura alemã, talvez pelo Fausto do Goethe, que eu acho que eu devo ter lido em algum momento na escola de teatro, alguma cena, alguma coisa. E aí eu comecei a ler o Goethe, li o Dr. Fausto do Thomas Mann, que me impressionou muito por causa do tema, e a partir daí comecei a ler os livros do Thomas Mann. Isso acabou formando muito também o meu gosto pela literatura, eu acredito. E hoje, o que você gosta de ler? Hoje, como a vida acadêmica demanda muita leitura teórica, eu acabo priorizando a teoria, a filosofia e os livros sobre teatro. Mas sempre que eu posso, eu dou uma escapadinha. Não tenho mais o fôlego para ler grandes romances nesse pique de estudo, mas leio contos, gosto muito do Bioy Casares, argentino. Leio os contos dele de vez em quando tem um tempinho assim, menor para uma leitura. Gosto muito do Raymond Carver, que é um autor americano que é uma referência para mim também. Acho que esses dois têm estado mais presentes nas minhas leituras. Você é uma estudiosa também do teatro. Por que você decidiu seguir essa carreira acadêmica? Eu entrei para a faculdade de teatro no final dos anos 90, em 98 especificamente, ainda sem saber o que eu ia encontrar na faculdade. Achei que eu fosse fazer aula de teatro para ser atriz ou para fazer teatro na prática em alguma outra função que eu já achei que fosse uma coisa possível. E aí eu conheci a teoria e me encantei por essa ideia de estar perto do teatro e estar na plateia, principalmente. Depois eu fui descobrir isso, que o lugar onde eu gosto de estar no teatro é na plateia. E descobri o prazer de estudar o teatro sem ser para fazer necessariamente, embora eu também goste de estar em produções, né, de estar participando da feitura do teatro, mas o pensamento sobre o teatro me interessa e me interessa muito escrever sobre teatro, é uma coisa que me dá muita satisfação. Até falando sobre isso, você tem uma revista eletrônica, se chama Questão de Crítica, e qual foi o ponto de partida? Ela foi o ponto de partida para suas publicações ou foi o contrário? Na verdade, quando a gente criou a Questão de Crítica, eu e a minha sócia, Dinah Cesare, eu estava um pouco na dúvida se investia numa carreira de dramaturga ou se investia na ideia de publicar críticas de teatro. Acabei escolhendo por criar a revista e investir um pouco nisso também porque eu achei que faltava
que não tinha muita gente escrevendo crítica de teatro na minha geração, né, pessoas da minha geração, e tinha bastante gente escrevendo peças de teatro, então eu achei que eu podia ir bem por ali. E a ideia de criar a revista era também essa percepção de uma falta mesmo, né, de que cada geração de artistas precisa da sua geração de críticos. E me interessava fazer essa interlocução. E qual que é o diferencial do Questão de Crítica? A gente é uma revista eletrônica, né? Não é um blog no sentido de que a gente não tem uma atualização como tem os blogs. A gente já tem até uma estrutura um pouco engessada, mas de propósito, né? Que é para ter um acabamento editorial mesmo, que às vezes a atualização constante não permite muito. E eu acho que o diferencial é que a gente escreve críticas mais demoradas, escreve críticas como artigos, são críticas acadêmicas, críticas de teóricos, pesquisadores, e que a gente raramente consegue publicar enquanto a peça ainda está em cartaz. Então, a gente, às vezes, publica uma crítica de uma peça que está em cartaz no Rio, mas a crítica só sai quando a peça já está em turnê, né? Ou quando não está em turnê, a crítica é depois do fim da temporada. Isso é uma questão que a gente, né, assim, pensou um pouco sobre isso. Muita gente pensa, por que você vai publicar uma crítica depois que a peça já acabou? Mas os espectadores que viram aquela peça, ou os próprios artistas, vão poder ler sobre ela, pensar naquilo, né? Uma forma de... É uma crítica que também se relaciona com a historiografia do teatro, né? Diferentemente das críticas, né, de jornal, as da revista eletrônica, as críticas são mais densas. Como é que é a recepção? Quem é o público? Isso é uma coisa que a gente se pergunta e não consegue muito responder por estar na internet, né? A gente acaba tendo uma resposta um pouco mais de quem é próximo, um pouco mais da classe artística e de estudantes, que a gente acha que é o nosso público mesmo. A gente percebe por esse retorno mais informal, mais próximo, de que a revista é muito usada como material didático nas universidades. Né? Os estudantes de agora, né, que estão nesse momento fazendo faculdade, certamente conhecem a revista. Mudando um pouquinho de assunto agora, Daniela, eu estou aqui com seus 2 livros. Vou começar pelo primeiro, O Crítico Ignorante. Eu queria que você primeiro detalhasse do que trata. O Crítico Ignorante é um exercício sobre a crítica, um ensaio que partiu de um outro livro chamado O Mestre Ignorante, do filósofo francês Jacques Rancière, que é um livro sobre pedagogia. Ele conta a história e o método de um pedagogo chamado Joseph Jacotot, que criou um método de ensino completamente diferente de tudo que havia no contexto cultural em que ele atuava. E aí eu pensei, quando eu li O Mestre Ignorante, que aquilo também servia, de alguma forma, para pensar a crítica de outra maneira. Assim como Jacotot pensava a pedagogia de outra maneira, eu queria, através dessa aproximação, pensar a crítica de outra maneira. E aí o exercício era pegar alguns trechos específicos do Mestre Ignorante e substituir mestre por crítico, e ver daí o que a gente conseguia pensar sobre crítica. A partir daí tem um exercício sobre o que é ser crítico diante do teatro contemporâneo, porque a gente pode pensar que não tem regras a priori no teatro contemporâneo, não tem o que você pensar antes de ver a peça que vá dar conta da peça. Então tem uma relação de liberdade de pensamento com o teatro que eu acho que a noção mais tradicional de crítica não permite muito que essa lida seja criativa. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais, eu vou pedir para você ler um trecho. Claro. Para a gente, por favor. Não se trata de propor o fim de uma crítica e o começo de outra, mas de apontar para uma possibilidade de produção textual, crítica e interpretativa sobre as obras de artes cênicas como iniciativa de quem acredita que os discursos visíveis sobre teatro não estão dando conta do contexto da produção artística. Também não se trata de propor que os artistas digam se o trabalho do seu colega é bom ou ruim, mas de sugerir que eles se posicionem, que se expressem como artistas, como espectadores das obras que os intrigam. Falando agora, Daniele, do seu segundo livro, Garras Curvas e um Canto Sedutor, que é uma peça, não é isso? É uma peça de teatro. E é sobre o quê?
É sobre um casal que recebe numa noite a visita de um amigo da mulher, que é um homem cego. E é uma peça também que esteve em cartaz até recentemente. Isso, a gente fez 2 temporadas, na verdade, uma em 2013 e outra recentemente. A gente estava em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro, ficou 2 meses lá e pretende fazer turnê por outras cidades e por outros espaços culturais do Rio também. Para finalizar, uma outra peça sua, essa sim está em cartaz hoje. A peça que está em cartaz, atualmente em turnê, é o Contra o Vento, um musical, já é uma peça do meu grupo, Complexo Duplo. O texto é da Daniela Pereira de Carvalho, direção do Felipe Vidal. A nossa próxima temporada é no CCBB de Belo Horizonte. É uma peça sobre a Tropicália no contexto do Solar da Fossa. Ok, Daniela, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço bastante pelo convite. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Rangel. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Rangel. Desembargador, obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês o convite, é uma honra estar aqui na TV Justiça. Como a nossa primeira convidada, o senhor é carioca também. Sou carioca, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. E que influências a cidade e o Estado tiveram na sua formação? Na medida em que você nasce numa cidade como o Rio de Janeiro, numa comunidade como eu nasci, e você convive com uma certa exclusão social, com uma certa falência por parte de determinados institutos para com as pessoas, isso influencia a sua formação na medida em que você passa a se preocupar com essas pessoas. Então, quando você sai do lugar, mas não esquece de trabalhar, de falar, no meu caso, de gritar em nome daquelas pessoas. Explica pra gente o que é a Sulacap, desembargador. Sulacap é um bairro no subúrbio do Rio de Janeiro. É uma área próximo do Realengo, próximo de Bangu, é uma área do Rio de Janeiro. E como é que foi o salto do senhor? Quando que o senhor resolveu que era preciso estudar? Bom, eu sempre gostei de estudar, né? Então, na medida em que você percebe que só há uma forma de você sair daquele ambiente que você está tendo um salto na sua vida, é através do estudo, você não tem outra opção. Então, eu costumo dizer que os livros salvam uma vida. Quando eu percebi que minha única opção era efetivamente estudar, eu me dediquei aos livros para poder melhorar minha vida. O senhor tomou essa decisão cedo? Tomei essa decisão cedo e, aos poucos, fui galgando os lugares de acordo com o tempo, de acordo com a hora. Falando sobre livros, sobre autores, quais são os que o senhor mais admira? Bom, não são poucos, mas os que eu mais admiro. Na sociologia, eu gosto do Zygmunt Bauman. É um sociólogo polonês que tem diversos livros onde ele se preocupa com a exclusão social mundial. Então, ele tem, por exemplo, a globalização e suas consequências humanas, né? Ele tem a Comunidade, que é um livro. Tem diversos livros onde ele trata dessa situação atual do mundo. Então, esse é um dos autores. Na história, eu gosto de Boris Fausto, Emília Viotti, gosto de autores que demonstram a realidade brasileira. Então, são livros que eu digo que você não pode fazer qualquer curso sem que você conheça o que esses autores têm a dizer. Vou fazer uma pequena pausa aqui então, desembargador, para destacar o primeiro, o polonês Zygmunt Bauman, para a gente relembrar um pouco da vida e da obra. O sociólogo polonês é o autor do célebre conceito de modernidade líquida,
No Brasil, tem mais de 30 livros publicados, como Amor Líquido e o recente Vigilância Líquida. Professor emérito das universidades de Varsóvia e Leeds, Zygmunt Bauman tem 89 anos e mora na Inglaterra desde 1971. Além de desembargador, o senhor é professor. Os seus alunos têm que ler quais livros? Dependendo da matéria. Eu vou começar agora a dar prisão cautelar. Eu não começo prisão sem que eles primeiro conheçam algumas obras de Victor Hugo, Os Miseráveis e O Último Dia de um Condenado. Ou seja, eu pego a literatura, trago para dentro do direito, porque tem a ver muito, para que eles humanizem o espírito deles. É claro que o aluno de direito, naquele momento, ele quer aprender sobre prisão em flagrante, prisão preventiva, é da cultura punitiva do brasileiro. Então, antes dele tratar da prisão em si, eu quero que ele conheça a realidade do cárcere. É o que Victor Hugo mostra no Último Dia de um Condenado, né? É o que ele mostra nos Miseráveis. Então, quando o aluno efetivamente lê essas obras, ele já vai estudar o processo penal com uma outra visão. O senhor tem 9 livros publicados, a gente está aqui com 5 deles, e eu vou puxar aqui este primeiro, Direito Processual Penal, um livro de fôlego, longo. Por que o senhor decidiu publicar? Eu quis dar uma visão constitucional ao processo penal. Então, escrevi esse livro em 1999, estamos aí com 16 anos, está na 23ª edição, para que as pessoas verificassem que o processo penal tem que passar pelo filtro axiológico da Constituição. Tem também, desembargador, o livro mais recente aqui do senhor, A Redução da Menor Idade Penal, Avanço ou Retrocesso Social. Uma discussão atual, uma proposta de emenda à Constituição tramita hoje no Congresso Nacional sobre esse assunto, justamente tentando reduzir de 18 para 16 anos. Qual é a opinião do senhor? Entendo e mostro no livro que se o Estado brasileiro, através do Parlamento, diminuir a idade, isso será um grande, inequívoco e lamentável retrocesso social. Nós vamos voltar ao início do século XIX, vamos voltar ao período da escravidão, quando, depois da abolição em 1890, o Código Penal estabeleceu a idade entre 9 e 14 anos. Só que o juiz iria avaliar se o menor teve discernimento para a prática daquele ato. E de 14 anos em diante ele podia ser preso. Aí as pessoas dizem, ora, se em 1890 a idade é de 14, por que não pode ser 16 hoje? Porque a ideia daquele código de 1890 era para prender os ex-escravos, os escravos libertos. Eles estavam libertos juridicamente, mas presos política e socialmente. Eles não podiam votar, não podiam ser deputados, senadores, não podiam ser magistrados, não podiam ser bispos, não tinham trabalho, era vedado a eles. A capoeira foi considerada como crime, a vadiagem como delito, a mendicância como delito. Por quê? Porque eram jovens negros que estavam libertos, perambulando pelas ruas. Muitos praticavam pequenos furtos para sobreviverem, outros voltaram para as fazendas dos seus senhores para terem de dormir e comer. O Estado, como não teve como resolver esse problema, o que ele faz? Criminaliza o problema. Ele bota a idade de 14 anos para prender os escravos libertos. Hoje, diminuir para 16, nada mais significa dizer do que criminalizar a exclusão social em que esses adolescentes estão hoje no Brasil. Então você vai fazer o quê? Você vai trocar aquela senzala do século XVIII, XVII, pelo hoje presídio, que é uma senzala do século XXI. Porque você não tem coragem para resolver o problema através da medida efetiva que deve ser adotada: educação. País nenhum do mundo construiu a sua civilização, se desenvolveu economicamente, cresceu politicamente através da política de encarceramento. Todo e qualquer país civilizado só cresceu no mundo através da educação. E isso não é feito de um dia para o outro. Se nós tivéssemos, em 1980, e eu só vou a 80, 35 anos atrás, investido maciçamente na educação desses jovens, o quadro hoje era outro completamente.
O senhor tem uma posição firme em relação a esse tema. E por que o senhor decidiu publicar um livro? Eu já estava angustiado com o tema e comecei a pesquisar, comecei a estudar na história e na sociologia, não no direito. O direito é uma opção política, você diminui, o Congresso aprova, pronto. A questão não é essa, a questão é entender o que está por trás disso. Então comecei a escrever. Quando eu publiquei o livro, o assunto já tinha estourado, porque eu estou há 2 anos tratando disso. Então o assunto já tinha estourado. E aí eu costumo dizer, Paulo, que nada na vida acontece por acaso, né? Eu não escrevi esse livro por um acaso. Então alguém me intuiu para que eu viesse mostrar a aberração que vai ser no Brasil se nós diminuirmos a idade. Quando as pessoas falam, mas o menor pode votar, por que não pode ser preso? Simples, ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele com 16 anos não pode ser vereador, tem que ter 18. E se ele tem 18 e vota obrigatoriamente, ele não pode ser prefeito, tem que ter 21. E se ele tem 21 e é prefeito, ele não pode ser governador, porque tem que ter 30. E se ele tem 30 e é governador, ele não pode ser presidente da República, porque tem que ter 35. Ou seja, ele tem capacidade eleitoral ativa, votar, mas não tem a passiva ser votado, dependendo da idade. E por quê? Porque o legislador entendeu que para o exercício desses cargos exige-se maturidade. Uma coisa é maturidade, outra coisa é saber o que está fazendo. Uma criança de 8 anos sabe o que está fazendo, mas ela não tem maturidade para entender o que ela está fazendo. Então, esse jovem que vota com 16 anos, ele vota, sabe que está votando, que está escolhendo A ou B, mas muitas vezes ele não tem maturidade para entender o que está fazendo de acordo com o momento. O que estão dizendo, portanto, que ele sabe o que faz, isso é uma coisa, saber o que faz. A outra é afirmar que ele tem maturidade. Dos 97 países que a Unicef estudou, 54 adotam 18 anos. Os Estados Unidos hoje estão querendo fazer o quê? Estabelecer a idade para 18 e muitos para 21. Porque através de estudos sérios, sem politicagem, estudos sérios, eles descobriram que o adolescente com menos idade do que isso não sabe o que está fazendo. É um tema do dia a dia do senhor também? É um tema do dia a dia. Vários casos me chegam ao Tribunal de Justiça de adolescentes que cometem crimes, e aí a pessoa diz assim, mas ele está com um fuzil na rua cometendo um crime. Sim, eu quero saber por que com 14, 15 anos ele já está com um fuzil na rua cometendo um crime. O que nós, sociedade civil, enquanto politicamente organizada, estamos fazendo para que esse jovem não vá à rua com 13, 14 anos com um fuzil na rua? Onde é que ele vive? O que ele faz? Quem é esse jovem? Quando você vai pesquisar a vida dele, você vê que ele vive numa total exclusão social e que a única opção que foi dada a ele foi botar a mão numa arma para que ele possa ter visibilidade social, para que ele possa ser respeitado, para que ele possa ter acesso até a coisas que ele vê que todos têm, mas que ele não consegue ter. São os bens de consumo. Então, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ele vai roubar a bicicleta, ele quer a bicicleta. Aquilo é um crime covarde, cruel, não tenho dúvida. Mas veja, o que ele quer? Ele quer a bicicleta. Ou seja, esses jovens, eles vivem numa exclusão que não permite a eles ter acesso àquilo que a sociedade hoje tem. Por isso que Bauman é importante, quando ele vem falar de vida e consumo, né? Uma sociedade de consumo que nós vivemos. Então, na medida em que nós dermos a eles oportunidades para que eles possam ingressar na sociedade como seres visíveis, esse quadro muda. E só há um jeito de fazer isso, Paulo, é através da educação. Ok. Desembargador, é isso. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos do senhor aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns a vocês pelo trabalho. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.